Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Rio de Janeiro, é isso, verão, 40 graus, né? Humanizar, tá suando, tem que suar. Exatamente, é o jeito que é, né? Rio de Janeiro não tem outro Rio de Janeiro se não for esse calorão, né? Rodrigo França, muito obrigado pela oportunidade de falar com a gente aqui no Eu, Ator. Bom, quero começar lá atrás, esse garoto de 14 anos, tímido, que começa a fazer teatro e descobre um mundo novo. Como é que é isso? Eu acho que o teatro me salvou. Eu comecei com 8 anos fazendo nas artes plásticas, né? Eu era um menino gênio, já fazendo exposição. Eu era aluno da Maria Tereza Vieira, que é percussora da arte e educação aqui no Brasil. Eu desde sempre desenhei, eu fazia autorretrato, eu desenhava minha mãe, pegava aquelas fotos 3x4 PB, que da época, e ampliava. Eu nunca tive um desenho abstrato. E meus pais, nossa, eu sou um privilegiado, por pais que sempre amaram a arte, falaram assim, cara, eu vou matricular esse menino numa oficina de arte. E comecei a fazer modelo vivo, né, no desenho, cerâmica. Com 8 anos de idade? 8 anos. Pintura impressionista e escultura e pedra-sabão. Eu era um gênio. Nossa. E eu caçula numa oficina de arte só com adultos. Eu comecei a fazer exposições coletivas, depois fui fazendo individuais. Quando chegou no momento de decidir, que eu trabalhei com 14 anos, mais 2 anos para pensar em vestibular, aí eu ganhei uma bolsa de estudos na Universidade de Paris para poder fazer artes plásticas e mergulhar em mosaico. Só que uma vizinha falou assim, eu estou fazendo teatro na companhia do ator e diretor Antônio Pedro Borges, estão precisando de gente. E aí eu perdi artes plásticas e ganhei o teatro, porque eu era muito tímido. E o universo das artes plásticas é um universo muito introspectivo. Então, no máximo, me empresta aí um pincel. Isso, não tem muita troca, o que né? você acha do quadro? Não tem uma troca. O teatro é toque, sabe? São várias linguagens, principalmente corporais, que eu percebi que eu ganhava muito. Eu continuo sendo muito tímido. Eu ganhava muito mais no exercício do teatro do que das artes plásticas em relação à minha própria vida. E aí eu comecei a fazer, nunca mais parei, né? Aí quando chegou para fazer o vestibular, desisti da bolsa, meu pai... Enlouqueceu. Todo investimento. Não, meu pai morreu tem 2 anos, sempre falando assim, volta a pintar, meu filho. Eu vou voltar. E eu sempre fiquei, sabe aquela coisa de dieta? Ano que vem eu volto a pintar. E não vou voltar mais. Ou vou voltar, mas claro que eu perdi a mão, né? Que é o exercício. Mas aí eu fui fazer vestibular e pensei, vou fazer o quê, né? Como eu já estava atuante no mercado teatral, eu via muita gente boa passando fome na entre-safra. Aí eu falei assim, que eu passei a vida toda achando que foi uma covardia. Eu vou buscar uma outra alternativa, que eu busquei aí as ciências sociais para poder ter uma carreira acadêmica, uma carreira teatral. E ao longo daí, eu já estou com 28 anos de teatro, eu sempre conciliei, mas passei a vida toda achando que eu fui um grande covarde. De não Por sempre ter o plano B ali paralelo, plano B, né? Mas os meus amigos que nunca tiveram o plano B falam assim, não, você foi muito corajoso. Muito corajoso, porque muito esse corajoso. plano B às vezes é necessário, né? Para você poder ter esse benefício de poder fazer teatro, mas ao mesmo tempo você consegue pagar suas contas. E tem uma coisa muito potente que hoje eu penso. Eu trabalhei assim com os melhores diretores. Pouquíssimos eu não consegui trabalhar por uma questão de estar em outra cidade e tal. E ótimos projetos. Não tem nenhum projeto que eu tenha me arrependido. Mas a possibilidade do plano B. Porque como você não precisa do teatro para pagar o seu aluguel... Você tem uma segurança ali que você não teria. Você pode escolher os projetos. Então tá muito nisso. Quando eu olho para o meu currículo e falo assim, cara, eu tenho orgulho do meu currículo. Mas quem possibilitou
foi o plano B, porque eu não precisava fazer aquele projeto que todo mundo, a própria Elza Soares fala, né? Ganha aquele michê, não é nem cachê, aquele michê desesperador. Porque você precisa pagar aquela conta naquele mês, aí você vai fazer aquele evento vestido de pelúcia no sol de 40 graus no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, entregando panfleto, porque o ator tem disso, né? Também nada contra, mas isso, é um desafio. É digno, porque você está ali trabalhando. Mas isso é muito legal, assim, eu acho que para as pessoas se inspirarem no sentido de que tá tudo bem ter um plano B, desde que você não desista do seu sonho e da sua paixão, que também sempre foi as artes, né? Tá ali no teatro. Não saberia, não. A gente fala, né? Ai, por que eu inventei isso? Por que eu inventei? Não, tem momentos que a gente fala, mas por quê? Por quê? Pra quê? Porque eu aceitei isso. Ou o projeto, ou porque é tudo muito complexo, né? A arte mexe com tudo. Mexe com a nossa insegurança, mexe com a nossa vaidade, mexe com as relações, né? Às vezes a gente tá... Principalmente quando a gente vai dirigir ou produzir e que está no momento de liderança, né? Alguém tem que ser o maduro da relação e a gente. Às vezes você fala assim, não quero. A gente tem que se responsabilizar por essa realidade, né? Não tem como jogar no outro, ou no diretor, ou no que for. Tem que estrear. E os nãos da carreira, assim, de ator? Eu ainda quero primeiro, né, falar um pouquinho do seu lado ator, assim. Você teve que lidar com muitos nãos? Como é que foi isso? Caramba. Você é um cara que fez teste pra fazer as coisas? Eu fiz muito teste, mas eu entendi o mercado muito cedo. Eu entendi que eu não seria o galã da televisão. Então, eu tinha meu cadastro na televisão, mas não era aquela pessoa desesperada. Queria estar ali, né? Queria estar ali, né? Tem um plano B, como a gente acabou de falar, mas eu também não queria. Eu sempre entendi, eu não vou ser o galã, tem uma relação. Não adianta eu fugir. Tem uma relação puramente estrutural nesse país, de um valor hegemônico, que determina quem é belo, quem é inteligente. Eu falei assim, cara, a televisão não vai me comprar essa imagem. Tanto que os primeiros linhas diretas. Aquele programa de violência policial. Cara, eu fui fazer o Maníaco do Facão. Fui o primeiro. E aí eu comecei a perceber que a televisão enxergava meu corpo estereótipo para fazer bandido. E eu falei assim, não é isso. Não é isso que eu quero. E aí eu comecei também a filtrar esses testes. E a primeira coisa que eu fazia, assim, realmente, você precisa de ator negro? Faz sentido. Entende? Você fica horas. Não. As pessoas sempre foram muito sinceras. Porque, como eu fui muito sincero e viu ali que não era... Hoje seria uma crítica, mas na época não. Era muito jovem, né? Mas era só para eu não perder meu tempo. Então, assim, eu tive poucos nãos porque eu soube enxergar aquilo que realmente... aqueles projetos que iriam precisar da minha existência. Então, os nãos foram poucos por conta disso. Porque você teve a coragem de enxergar e falar, e tomar uma decisão e falar, ok, vou me colocar, se posicionar. Sim, eu acho tão importante isso, você como artista saber se posicionar, né? Isso, e jovem, você conseguiu fazer isso, porque a gente, enquanto jovem, você fica completamente perdido. Você fala, é uma participação, é uma ponta? Vou. Não sei o que, vou. Você não sabe falar não. Não. E aí eu acho que é isso. Depois você olha pro currículo e fala, nossa. Caramba. Podia ter feito melhores escolhas. E mesmo gente que cara, tem a possibilidade de escolher o trampo, mas não tem esse olhar, sabe? Eu penso muito nisso. Quem eu quero ser, qual é o Rodrigo que eu quero ser quando eu tiver 60, 70 anos? Que massa. Isso eu sempre... Mas é uma coisa de família, né? De não envergonhar, sabe? De não envergonhar e não se envergonhar. É óbvio que eu já tive projetos, já tive um projeto que eu de teatro, não quero falar o nome, que deu tudo tão errado, muito bem patrocinado, deu tudo errado. Sabe quando dá vontade de sentar no palco e falar, desculpa, gente, eu como ator. Mas eu tava cercado de tanta gente incrível e que tava tudo para dar certo, mas não deu. Mas como a Bujan diria, foi um fracassamos. Isso, fracassamos. Mas até nisso eu me orgulho, porque eu tava com tanta gente que
que eu sempre quis estar trabalhando, sabe? Me relacionando, gente amiga, gente querida. Eu falei, gente, essa vergonhinha, sabe, de encontrar colegas do supermercado. Eu falei assim, eu assisti, amigo, que é aquilo? Puxada, né? Assim, é isso, tô né? Lá, A gente não acerta sempre, mas não é uma vergonha, né? Não é uma coisa de... foi uma relação de produção, de estrutura... E que não deu certo. Mas eu acho que essas suas escolhas têm muito a ver com esse jovem aos 8 anos, já esse gênio, né? Porque você amadureceu muito rápido, né? Então, acho que isso também tem a ver, além da família, né? Tá ali sendo o suporte e seu alicerce, teve essa maturidade desse jovem que já sabia muito bem desde cedo o que queria, né? Eu não brinquei, né? Eu já senti muita falta dessa criança que eu não tive. Eu não brincava, então era livro de grandes pintores de artes, e eu assim no meio de gente com 20, 30, 40, 60 anos discutindo sobre política, discutindo sobre economia, pintando e falando sem menor filtro, porque tinha uma criança ali. Isso que foi incrível. Eu nunca fui tratado como uma criancinha, não lembro. Não tinha menor filtro. Se metia mesmo nas conversas. Mas tinha artista na família? Da onde vem? Minha mãe ela sempre quis a dança, ela chegou a fazer dança, mas imagina, se você tem balé clássico até hoje, né? Até hoje. É super seletivo. Não adianta falar, fugir sobre o tema racismo. Imagina há 60 anos atrás. Então ela brecou, chegou um momento que ela foi fazer audição para o Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, e ela foi humilhada, e ela falou assim, não vou ficar aqui, sabe? Tem gente, e eu não questiono isso, né? Cada um sente e vai reagir a essa dor. Tem gente que vai brigar, e tem gente que fala assim, não, para mim basta. E meu pai... militar, né? Meu pai militar, meu pai policial militar, mas muito ligado ao samba. Meu pai, essa história de passo marcado que tem, né? A ala de passo marcado, de coreografia, foi meu pai lá atrás, no Império Serrano. E eu tive um tio, que eu tive muito pouco contato, que era tio Gilberto, já falecido, e que também desenhava. Todo mundo fala assim, seu tio desenhava muito, você puxou seu tio, não sei o quê. Então tem aí já uns traços da família. Tem, da família. E aí, vamos falar um pouco sobre essa transição, assim, né? E de repente, como é que... Porque você se considera um artista de múltiplas escolhas artísticas, né? Um artista múltiplo no sentido das artes plásticas, aí dirige, escreve, e isso é incrível. Mas quando é que foi essa transição, assim, agora eu vou dirigir, ou vou escrever o meu primeiro texto? Foi quando eu comecei a fazer uma autocrítica em relação ao mercado. O telefone ele toca, mas ele poderia tocar mais para algumas pessoas. Quando você percebe, por exemplo, que você está num país onde a maioria é negra e você é o único, né? Quando você percebe que, se você circular, eu posso falar pelo Rio e São Paulo, não sei os demais estados do país. Mas se você fizer um passeio entre as produções, são sempre os mesmos negros, e muito poucos. E eu falei assim, cara, eu preciso ser indústria, eu preciso ser mercado, eu preciso ser a pessoa que vai assinar o cheque. Hoje, pensando em 2019, foram 120 pessoas, 120 profissionais que passaram por projetos que eu estive envolvido diretamente. 120. Eu ainda não sou indústria, no sentido de... Eu sou indústria pelo volume. Eu não sou indústria pelo dinheiro, pelo recurso, porque está longe de eu ter... processo. Está longe de ter os grandes patrocínios, né? Então é isso, né? Quando eu falo... eu não faço crítica à classe artística, se a gente pode dizer. Eu faço uma autocrítica, porque eu faço parte dela. E na medida quando a gente... Que é mais saudável você não se colocar separado, né? O que eu posso contribuir de dentro, né? Eu não me separo. A gente fala sobre, por exemplo, de teatro negro, porque é uma estrutura já existente, já Abdias do Nascimento, de Solano, tem toda uma tradição, mas a gente faz parte do teatro.
E aí eu falei assim, eu preciso contratar, eu preciso fazer com que as narrativas sejam narrativas dignas, não coloque só bandido, subalternidade, a gente é tudo, né? A estrutura faz com que a gente perca a subjetividade e que a gente seja uma coisa só. Nos coisifica, então a gente vai colocar a gente sempre no mesmo papel. Eu falei assim, não, eu preciso ter uma voz ativa, né? Ter uma voz, essa voz e escrever, essa voz transformadora, na verdade, isso, né? Sabe? Eu acho, e antes dessa discussão sobre o lugar de fala, não é que eu falo, não é que você, como diretor branco, você não possa discutir ou montar um espetáculo com temática negra. Mas será que realmente você está comprometido com a pauta? Porque é impossível você... quero falar sobre negro, mas pouco importa sobre a pauta, principalmente quando vai uma relação puramente econômica. Hoje a gente não quer mais o protagonismo em cena, a gente também deseja esse protagonismo na ficha técnica. E eu comecei a reparar, e assim, é estrutural. Quando a gente fala com o racismo estrutural, o Henrique Vieira, que é pastor, que é filósofo, que é ator, que eu estou até dirigindo, ele fala que essa estrutura não é uma pilastra que eu encosto ou não, ele é um chão. Todo mundo pisa. Você pisa, eu piso. E se eu não me policiar, eu acabo reproduzindo essa estrutura. Então, assim, eu sou legal. Cara, você pode ser um legal racista, né? E não adianta você ser legal com o Rodrigo. Como é que é o seu dia a dia em relação a isso, a essa estrutura? E aí eu comecei a perceber que... Cara, eu falo muita coisa, me corta. Pode, por favor. Eu comecei a perceber que a gente não se dá conta dessas estruturas e que passam pelo racismo, pela LGBTfobia, pela misoginia. Eu comecei a perceber que, por exemplo, quantas iluminadoras nós temos? É verdade. 3 no Rio de Janeiro. 3, 4. Uma negra. Eu comecei a perceber que, por exemplo, muita gente talentosa assinava como assistente do assistente. Cara, eu tô há 28 anos aí. Então eu comecei a observar. E muita gente nova assinava como assistente do assistente. E que normalmente, porque você tem 5, 6 numa mesma função, e essas 5, 6 vão pegar todos os trabalhos, às vezes não vão ter tempo de criar. E essa gente assistente que criava e não assinava. E eu comecei a formar uma equipe dessa gente que é muito foda. Pode falar palavrão? Claro, muito talentosa. Muito talentosa, que não assinava e começou a assinar. Olha, e aí você começa a deu voz, você deu e você começa a mexer a estrutura, o mercado, sabe? Eu tô dirigindo agora o Capiroto e falei assim, gente, só tem uma mulher. Não. Vamos por mais. Tá errado. E está errado. E eu vou falar assim, não é que alguém que esteja produzindo seja obrigado a fazer isso. Não. Mas precisa se pensar. Mas precisa pensar. Ou... Rodrigo, eu não quero pensar nisso, mas não se coloque como progressista, como moderno, como subversivo, como... Exato. Que é no papel da arte. Uma hipocrisia, né? Você não só uma hipocrisia, não seja contradição, hipócrita. Você não é obrigado a nada. Agora, como eu sou uma pessoa que me questiona e questiona o sistema, quando eu posso assinar o cheque, eu vou subverter o sistema. Então eu vou falar assim, cara, eu estou no momento agora eu acabei de trazer para a equipe 2 mulheres trans. Olha que legal. E aí a gente fala assim, é delicioso, a gente sempre quer montar, o ator quer colocar uma peruca, um salto alto. Caramba, mas o que a gente está fazendo por essas pessoas? Entende? Todo mundo quer falar sobre negritude. O que a gente está fazendo por essas pessoas? Todo mundo quer fazer um sotaque, falar sobre o nordestino. Mas o que a gente está fazendo pelo ator que sai lá do norte, do nordeste? Então é nisso, né? Eu acho que a gente artista, a gente tem um compromisso de cutucar a sociedade. Eu acho que a gente não dá conta de mudar a sociedade. Não, mudar não. Mas só de cutucar. E o stand-up comedy pode fazer, o musical pode fazer. Sim. Você não precisa ser panfletário. Mas às vezes um corpo que é tão negado e ali em cena, assumindo o protagonismo, ou não em cena, já é uma revolução.
Entende? Rodrigo, eu não sou politizado, eu não quero ser politizado, mas o que eu posso fazer para contribuir e não ser tão... Não ser tão perverso como é para algumas pessoas, né? Para alguns corpos. Cara, olha em volta. Você quer ver? Eu sou trigêmeo, ou seja, são 3 fazendo aniversário no mesmo dia. Que aliás é hoje, parabéns, dia 28 de janeiro, estamos gravando esse podcast. Ele cedeu a manhã dele para bater esse papo aqui com a gente no Eu à Toa. Olha como é uma dádiva estar fazendo aniversário e estar trabalhando, né? Dando uma entrevista. Falei, vamos. E aí, fora isso, tem os 3 e 2 anos depois nasceu o Bruno no mesmo dia. São 4 fazendo aniversário. Nossa. Cara, é um festão. Aí eu falei assim, gente, não tem uma pessoa trans nas minhas relações familiares. Eu me relaciono, trabalho, mas essas pessoas não estão inseridas no meu afeto coletivo. É isso, cara, sabe? A gente tem que pensar sobre essas questões. Quantos amigos... eu estava vendo ontem uma entrevista exatamente sobre isso. Olha ao seu redor. Quantos amigos negros você tem? Quantos amigos trans você tem? Quantos amigos LGBTQI você tem? Entendeu? É olhar isso e entender... Tá, não sou racista, né? Mas olha ao seu redor. Você agrega essas pessoas no seu convívio? É uma responsabilidade muito grande. Né? Muita gente vai falar assim, mas, gente, é uma questão de afeto, de gosto. A gente não pode esquecer que tudo passa pela construção social. Se eu não me permito estar em determinados espaços, se eu não me permito me relacionar profissionalmente ou não com algumas pessoas, essas pessoas não estarão inseridas no meu afeto e no meu convívio. Eu ouço muito isso, né? Mas, Rodrigo, onde eu perpasso ao longo da minha vida, não tem muitas pessoas negras. Então começa também a repensar esses lugares que você frequenta, né? Mas eu volto a dizer, ninguém é obrigado a nada. Mas também não questione ou fale que trabalhe Levante a bandeira, né? Pela diversidade, pelo convívio, etc e tal. Que senão só fica na sua casa, né? Ou na sua rede social. Não poste que ninguém largue a mão de ninguém se você não segura. Se você não segura. Se você não segura. Agora, é muito bacana isso. Você, né, de repente, se enxergar ali e falar, eu quero contar a minha história, eu quero trazer pessoas assim como... Porque você estourou a sua bolha e falou, não, eu vou agir. E como é que é isso pra você, de ver esse... Porque você está lotando teatro, os teatros estão lotados, você está trazendo cada vez mais público, formando plateia. E como é que é isso pra você no sentido de, tipo, de enxergar essa mudança? Você já vê uma mudança? Você acha que você já deu um passo? Já. Mas é bom frisar que eu sou um processo de continuidade. Não estou inventando a roda, sabe? Tem uma relação... a grande sorte que eu comecei a minha revolução interna no momento de rede social. Então, publicitar ações hoje é um pouco mais tranquilo do que quem já fazia anos atrás. Eu começo a enxergar o Brasil dentro de uma sala de teatro, né? Nessa relação plural, nessa relação... Brasil múltiplo, né? Nessa que não é relação um só, diversa, né? Imagina. Quando vem um público indígena, eu choro. Falo, meu Deus do céu, ok. Cumprindo a missão, né? Sabe? No domingo, assistindo ao Boró, foi uma fileira de pessoas trans. Falei assim, cara, a gente tá conseguindo. E é a gente. E eu começo a modificar, ver essa modificação da estrutura quando eu vejo a indústria, aquelas pessoas que podem captar grandes recursos, e não uma crítica, é uma constatação, que começam a tocar em temas que hoje muita gente a gente toca, entende? Então para pegar esse filão do público. Mas eu fico muito feliz, mas ao mesmo tempo me preocupa porque por conta dessa relação, né? Eu acho que tá tudo bem, a gente pode falar de tudo, mas que a gente realmente se envolva nas pautas dessas temáticas que a gente quer mexer, entende? Eu acho, o ator ele pode tudo, esse ator ele pode fazer uma travesti.
Gente, eu sou a favor das liberdades individuais, você pode tudo, né? Existem corpos nesse país que sempre puderam tudo. A grande questão é o que eu ganho e o que a sociedade ganha com isso. Eu, Rodrigo, e não é uma ditadura, eu tô falando eu, Rodrigo, eu prefiro, ao invés de colocar uma peruca salto alto, trazer uma atriz trans para poder fazer. Esse ano eu junto com a Aline Mohamed, a gente vai fazer um espetáculo em homenagem ao Jorge Lafon. Ai, que máximo. E aí eu falei assim, cara... Que história, né? Eu preciso colocar pelo menos 5 pessoas em cena. E dessas 5, 3 pessoas trans, sabe? A gente precisa é isso. A gente precisa naturalizar corpos em determinados espaços. E o ator, o produtor, o diretor, o autor, a autora... Tem essa possibilidade, não tem essa obrigação, mas tem essa possibilidade. Na medida de que aquela senhora que é super racionária, transfóbica, começa a ver uma pessoa trans no teatro, num espaço hiperdemocrático, começa a repensar suas questões. Porque sem um corpo presente, posso falar, eu não sou transfóbico, mas eu quero ver ali dividindo o mesmo espaço, o mesmo banheiro. Né? Então a gente precisa trazer essas pessoas. É isso. É tão muito, lindo, cara. Não, é incrível assim, sua trajetória e essa questão, né, de realmente querer mudar algo. Eu acho que a gente, como artista, a gente tem essa missão, no sentido, você vai passar nessa vida em vão? Não, vamos deixar um legado, vamos transformar, vamos tocar vidas, sim, vamos... Afetar o outro. Afetar o outro, transformar de alguma maneira, no que é possível para você. Eu acho que essa relação da gente enquanto artista é isso, de entender quais são as minhas possibilidades, o que eu posso, né, agregar, porque agregar valor, você está criando valor, criando valor. Mas você entende que essas pessoas, falta oportunidade para a educação dessas pessoas? Tipo, porque exercício. É isso. Falta o exercício. Como é que você consegue, por exemplo, por exemplo, eu participei agora de um processo de audição e aí os negros foram cortados do canto. Eles dançaram muito bem, aí chegou no canto, não passaram porque as vozes não se adequavam ao projeto. E eu me coloquei e falei, vocês cortaram todos os negros da próxima fase. Aí eles falaram, mas por conta da voz. Mas como é que você enxerga isso no sentido assim? É a falta de oportunidade que não preparou eles, que eles não conseguiram cantar tão bem quanto eles deveriam para esse teste específico? Ou o quê? Tem sempre um olhar viciado. Lembra, eu falei, tudo passa pela construção social. O que é bom? Algumas pessoas podem errar, podem desafinar, e tá tudo bem. Outras pessoas não podem errar nunca. Isso é o primeiro momento, tem esse olhar viciado, e que se a gente não se policiar, eu vou cair nesse olhar, você vai cair qualquer produtor de elenco, qualquer diretor. Não vai ser bom o suficiente. Não vai ser bom o suficiente. Tem gente aí no mercado que começou muito ruim e que o mercado foi dando oportunidade e foi exercitando e hoje está numa excelência artística. Tem isso, né? Esse corpo negro, ele não pode errar, ele tem que ser perfeito. E também tem uma relação, a aula de canto é cara. A gente vive num país puramente desigual. Rodrigo, eu como diretor, como produtor, eu tenho obrigação de trazer para o meu projeto. Eu acho muito difícil, principalmente no canto, porque você tem uma tradição de igrejas, tem você tem uma musculatura. Tem uma questão da musculatura. Fala assim, cara, não teve um que tenha cantado. Eu tomei as dores, eu falei, eu nem estava nesse lugar, eu falei, mas gente... Num país que tem Lílias Valescas, num país que tem... Lília atriz, né? Para quem não é do mercado, é só espectador. Lília Valesca, que é maravilhosa, que tem muitas cantoras no país que tem Sandra de Sá, Elza Soares. Não ter uma pessoa que não tem... Fala assim, putz, ótima. Então dá essa oportunidade. Eu penso muito isso. Cara, é transforma. É a próxima. E na minha cabeça era assim, é só a próxima fase. Dá essa oportunidade da pessoa ir até a próxima fase. Eu sou uma droga em audição. Porque eu também, é o que eu falo. A audição a gente dá o quê? Gente, eu 30% do que você pode dar em cena. Eu sou uma droga em audição.
sou e a sorte que com o tempo as pessoas conhecem seu trabalho, passam a nos chamar para audição, chamam para o trabalho, ou falam assim, não, ele rende. Ele rende. Não se preocupa, esse teste foi horrível, mas... Eu tenho dislexia. Se você falar assim, lê aí, de uma maneira inédita, cara, eu vou respirar. Hoje eu encontro mecanismos para não me expor. Hoje eu posso pedir para uma produção falar assim, pode me passar o texto? Mas se você falar, é possível, dependendo da carga de nervosismo, eu ficar muito... Fazer uma leitura, esse cara tem... esse cara é analfabeto funcional e eu cheguei no doutorado tendo dislexia. Mas porque pessoas falaram assim, cara, isso não é o problema, sabe? Te deram oportunidade. Me deram oportunidade. Me deram oportunidade. Eu acho que tá muito mais nesse olhar viciado. E tem uma questão também que estrutural, que é caro fazer uma aula de canto, é caro fazer uma aula de dança, mas pensa só, é mais fácil, porque precisa de técnica, é mais fácil cantar bem do que dançar bem. Dançar muito bem para uma audição, você precisa fazer aula. Então eu acho muito difícil alguém que teve a oportunidade de fazer aula de dança e não tem a mínima condição de cantar bem. Mas é isso, né? Não estou lá, não estava nessa banca, mas, cara, gente, se existe um talento nato para o artista negro, é a voz. É a voz, eu também acho. É a voz. Agora, pra gente já encerrar, porque eu não quero pegar mais o seu dia de aniversário, seu dia de celebração. Rodrigo, se você pudesse voltar lá atrás, o que você diria pro Rodrigo, jovem, que estivesse começando nessa carreira? Vai dar tudo certo. Continue acreditando em si, porque vai dar tudo certo. Porque... a gente... Cara, estava falando sobre isso hoje. A gente tem uma autoestima muito cagada nesse país, né? É muita gente dizendo não, batendo a porta na sua cara. E eu tive família, eu sempre tive um pai que nunca me chamou de burro, mesmo tendo um filho disléxico. Então, meu pai, ele via eu produzindo arte, pintando, e ele me chamava de meu intelectual, mesmo eu tirando 0,25 em matemática. Então, às vezes você não tem esse pai, essa mãe, ou esse amigo, esse professor que vai falar assim, calma, vai dar tudo certo, mas eu tive, né? Mas eu tive momentos também de desespero, de falar assim, eu sou um blefe, né? E eu falaria para essas crianças ou para esse jovem, calma, vai dar tudo certo, tenha convicção. Eu vi, não sei quem falou numa entrevista, fizeram a mesma pergunta. Não, a pergunta era, o que você pode falar para um jovem artista? E eu adorei isso. Não seja babaca. Não seja babaca para os outros. Eu acho que hoje, maior do que o talento em cena é uma coxia boa. São as relações, sabe? Uma atuação mediana, uma estrutura resolve, um bom diretor resolve, uma boa trilha, né? Mas a relação... Do humano, né? Humana, não. Então, não seja babaca. Eu falaria para esse jovem, não seja babaca, eu acho que eu não fui. E vai dar tudo certo. E estude, você foi um cara que estudou, né, cara? Você nunca... Estude, leia o mundo, leia aquilo até que falam que é ruim, aquilo que contradiz até o que você acredita como filosofia de vida, filosofia política. Leia, veja coisas, sabe? Procure o teatro, tem teatro de graça, tem teatro barato, tem teatro de meia entrada, tem teatro. Se alimente, retroalimente de arte. Eu acho que... E acho mesmo, para fugir da verdade absoluta, a gente precisa de filtro, senão a gente é da barbárie. E a arte traz esse filtro, sabe? Do belo, e que vai trazer da paciência em relação ao outro. Por isso que é uma perda de tempo, de energia,
um artista que não quer provocar. É isso. Uau, muito obrigado pela oportunidade, por bater esse papo, abrir seu coração e eu acho que a gente conseguiu inspirar muita gente com esse podcast hoje aqui e que você continue nessa trajetória, transformando e deixando esse legado positivo, né? Esse legado transformador. Muito obrigado. Obrigado. Ai, tava nervoso, eu sou tímido, tá aqui.